Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito importante, inspirada numa reflexão do reverendo Pablo Wilhelms. Sabe, a ideia de que existe um caminho que leva a uma paz genuína, aquela paz que, no fundo, todo mundo busca, mas que parece tão difícil de encontrar. Que caminho é esse? É isso que vamos descobrir juntos. E o nosso ponto de partida já começa como uma promessa muito forte lá do livro de Atos. É uma frase direta, poderosa e que parece até simples, né? A salvação e, junto com ela, a paz com Deus, tá ligada a uma única coisa: crer no Senhor Jesus. Pois é, mas é aí que entra a grande questão, o centro de toda essa nossa conversa. O que é que significa crer de verdade? Será que é só concordar com a cabeça, sabe, uma coisa intelectual? Ou será que tem algo muito mais fundo aí? Uma confiança que mexe com a vida inteira? Bom, é exatamente isso que a gente vai investigar agora. Ok, mas antes de mais nada, por que a gente precisa de um caminho? A resposta, segundo essa reflexão, está na nossa condição, no nosso ponto de partida. Para a gente entender o valor da solução, primeiro a gente precisa entender qual é o problema, qual é a nossa necessidade. A ideia aqui é que, por conta própria, a gente está numa situação complicada, espiritualmente falando, claro. É uma condição que a Bíblia descreve como estar morto nos próprios erros. Sabe, sem força ou capacidade de começar essa caminhada de volta para Deus. E é justamente por isso que uma ajuda, uma intervenção de fora, se torna tão necessária. E essa tal intervenção, essa ajuda de fora, ela tem um nome. O nome é graça. Pensa comigo, se a gente não consegue construir o caminho, então ele precisa ser mostrado, oferecido por Deus, certo? É exatamente aqui que a graça entra em cena como o verdadeiro começo de tudo. Olha só que incrível a definição de graça. Não é algo que a gente conquista por mérito, é um presente. É o favor de Deus, um favor que não depende do que a gente fez de bom ou de ruim. Ou seja, a graça fala muito mais sobre quem Deus é do que sobre quem nós somos. É um reflexo do caráter dele, não do nosso. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara, né? De um lado, o caminho das obras, que é baseado no que a gente faz, e isso acaba gerando orgulho. Do outro, o caminho da graça, que é baseado no que Deus fez, e isso gera o quê? Gratidão. Fica evidente que a salvação não é um pagamento por um serviço, é um presente mesmo. E essa passagem de Efésios é uau, ela resume tudo. A graça é a origem, a fonte de tudo. E a fé? A fé é o jeito, é um meio pelo qual a gente recebe esse presente. E o apóstolo Paulo faz questão de deixar bem claro, ele sublinha, e isto não vem de vós. O ponto-chave é esse, a iniciativa foi toda de Deus. Beleza, então, se a graça é o caminho que se abre na nossa frente, a fé é o nosso primeiro passo para entrar nele. Mas, voltando àquela pergunta, que fé é essa? O que é essa fé que realmente salva? Agora a gente vai detalhar isso um pouco mais. Olha, isso aqui é um ponto crucial. A fé que salva não é só concordar com a cabeça, sabe? Não é só acreditar que algumas coisas sobre Jesus são fatos históricos. A própria Bíblia diz que até os demônios acreditam nesses fatos e nem por isso são salvos. Então a fé de que estamos falando vai muito, mas muito além do intelecto. Geralmente, os estudiosos dividem a fé em 3 partes, para a gente entender melhor. Primeiro, tem o passo intelectual. A gente reconhece que o evangelho é verdade. Depois, vem a persuasão prática no coração. A gente entende que essa verdade não é só verdade, mas é boa, é desejável para nós. Mas o ponto alto, o que fecha tudo, é o terceiro passo, a chamada fidúcia, que é a confiança pessoal. É o ato de se apoiar, de depender totalmente de Cristo para a salvação. Então, o resumo da ópera é este. A fé que salva tem a ver com o relacionamento. Não é sobre assinar embaixo de uma lista de regras ou dogmas, mas sim sobre um compromisso pessoal com uma pessoa, com Jesus Cristo. É confiar nele, na pessoa dele, como Salvador e Senhor da vida. Só que a fé não é uma foto que a gente tira e guarda na gaveta, sabe? Um momento único que acabou. Pelo contrário, ela é o ponto de partida de uma jornada de transformação que dura a vida toda. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Essa frase aqui é a chave de tudo. A fé que salva também santifica. Ou seja, a mesma fé que conecta a gente com Cristo para receber o perdão dos pecados é a fé que nos mantém conectados a Ele para mudar de vida. A salvação, então, não é só um passaporte para o futuro, para o céu. É o poder para viver uma vida diferente, agora, hoje. E esse processo de mudança tem um nome: santificação. E olha,
Não é sobre a gente se esforçar para ser perfeito. É sobre a ação contínua de Deus na vida de quem crê, nos moldando para que a gente se pareça cada vez mais com Cristo. É como dizem, é a graça em movimento. Sabe, quando alguém se une a Cristo pela fé, um pacote de coisas incríveis acontece. Vem a regeneração, que é como um novo nascimento espiritual. Vem a conversão, que é aquela virada de chave, sabe? Se afastar do erro e se voltar para Deus. Vem a justificação, o momento em que se é declarado justo. E, claro, a santificação, que é esse crescimento constante. Tudo isso é fruto dessa mesma união com Cristo. E o mais bonito disso tudo, na minha opinião, é que essa transformação não é para nos transformar em outra pessoa. É para nos restaurar, para nos trazer de volta ao nosso design original. Pensa assim, o pecado meio que borrou a imagem de Deus em nós, e a graça, por meio da santificação, vai redesenhando, restaurando essa imagem. Bom, e como todo caminho, esse também tem um destino. E o destino final desse caminho de graça, de fé e de transformação é a paz. Mas não qualquer paz. Uma paz de verdade, profunda e que dura. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Ela conecta diretamente o fato de sermos justificados pela fé com o resultado imediato. Temos paz com Deus. É como se aquela guerra espiritual causada pelo pecado acabasse. A inimizade dá lugar à reconciliação. Isso gera uma paz que vai além do que está acontecendo ao nosso redor. E essa paz não é uma coisa abstrata, não. Ela aparece de formas bem concretas na vida. Primeiro é paz na consciência, porque os pecados foram perdoados. Depois, é força para vencer aquelas coisas que antes tinham controle sobre a gente. E por fim, é uma alegria e uma esperança que, sinceramente, não dá para explicar. Porque não depende se o dia está bom ou ruim, mas sim dessa união com Deus. Então, para a gente amarrar tudo, o resumo da nossa jornada é este. A paz de verdade não é algo que a gente conquista na raça, no esforço. Ela é o resultado de caminhar um caminho que Deus já preparou. Um caminho de confiança, de graça e de transformação. E o que a gente pode tirar de prático de tudo isso? Bom, primeiro, a importância de confiar de verdade na graça de Deus, e não nos nossos próprios méritos. Segundo, entender que a fé genuína, de verdade, vai naturalmente levar a uma vida de obediência. E terceiro, buscar viver em santidade, não com a nossa força, mas com o poder que vem de Cristo. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Essa jornada não tem um ponto final aqui na Terra. Cada dia é um novo passo nesse caminho. Então, a pergunta que fica no ar é: se a paz é o destino, o que essa jornada da fé está pedindo de cada um de nós hoje?